Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer, estar aqui de novo para mais uma aula nossa de ciências, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a molécula de água, sobre a água no geral, né? Vamos falar além da molécula, né? Algo bem superficial sobre a molécula. Vamos falar um pouquinho de números também, distribuição de água, importância da água, a poluição da água, tá? Vamos conversar um pouquinho bem geral sobre a água, tá? Então, para nós começarmos aí, podemos dizer então que a água é um recurso natural, ou seja, o que é um recurso natural? Algo que está aí disponível e que não necessita, por exemplo, da intervenção humana na produção da água, né? Então, é um recurso natural que está disponível para todos os organismos que, inclusive, são dependentes de água, né? Ou seja, é essencial para a sobrevivência de todas as espécies que habitam o nosso planeta, né? Ou seja, para a alimentação, para o transporte de alguma substância, né? Para nós beber, para a manutenção celular, né? Tem até aquela frase que diz que a gente até consegue ficar aí alguns dias sem se alimentar, né? Sem ingerir alimentos sólidos, né? Agora, sem água, dificilmente você consegue ficar aí em torno de uns 5, 7 dias sem beber nada de água, né? Você acaba tendo problemas sérios aí na manutenção corporal, tá? Porque as nossas células são praticamente compostas aí por uma grande quantidade de água, né? Então, o nosso corpo necessita de água para todo e qualquer processo, e assim é para todos os seres que habitam aí o nosso planeta, tá? Então, recurso natural e essencial para a sobrevivência. Não teria como ter, por exemplo, vida aqui no nosso planeta se não tivesse aí água. Inclusive é uma questão que se discute muito quando a gente fala em vida em outros planetas, né? O que o pessoal sempre busca saber? Se naquele planeta existe água, né? E que é um fator aí que é limitante para a vida, tá bom? Algumas importâncias da água. Aqui eu citei algumas, mas existem aí inúmeras importâncias da água. Mas para que a gente possa aí discutir, listei algumas aqui para nós podermos conversar. A primeira que eu coloquei aqui, troca de substâncias e manutenção corporal. Manutenção corporal, acabei de falar para vocês, né? Manutenção celular, a manutenção dos processos, né, que o nosso corpo precisa realizar, né? Então ela é essencial para a manutenção corporal e também para a troca de substâncias, né? Por exemplo, uma que é bem prática de vocês entender é a urina, né? A urina ela elimina substâncias que o nosso corpo não vai mais precisar, ou seja, substâncias que poderiam ser tóxicas aí para o nosso corpo, acaba eliminando através da urina, né? E essa urina ela é composta aí de água também. Então, através da água a gente consegue fazer essa troca de substâncias que seriam tóxicas para o corpo e eliminando elas através da urina, tá certo? Solvente universal. A água ela tem a capacidade de dizer, em outras palavras aqui, de se misturar com muitas substâncias, tá? Então, é um ponto aqui muito importante da água, tá? Aqui existe algo químico por trás desse solvente universal que eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Mas a água é um solvente universal e é algo que vocês vão ouvir falar muito e vão ver em literaturas, em livros escrito que a água é um solvente universal, tá? Então, é uma importância da água aí. Encontrada nos 3 estados físicos. A gente encontra água no que são os estados físicos aí? Sólido, líquido e o outro é o gasoso, né? Certo? Então a água a gente encontra ele nesses 3 estados físicos aqui. O sólido, onde que a gente encontra? Nas geleiras, né? Lá nas geleiras a água está no estado sólido, né?
líquido nos rios, lagos, oceanos, enfim, na própria chuva, né, na precipitação. Estado gasoso a gente encontra, por exemplo, no ambiente, né? Aqui no nosso ambiente, por exemplo, existe algo chamado de umidade do ar, né? Já ouviram falar? Então quer dizer que no ambiente, aqui no ar, na parte gasosa aqui do nosso planeta, existe muita água também, tá? Então a gente consegue encontrar água nos 3 estados físicos e isso é muito importante para a manutenção do ciclo hidrológico, né? Por isso que a gente tem aí a manutenção da vida, tá? Imagina se a água fosse encontrada só num estado, só no sólido, né? Seria bem difícil manter a sobrevivência de várias espécies aqui, se fosse só líquido ou se fosse só gasoso, né? Então, uma importância da água é que a gente consegue encontrá-la nesses 3 estados, possibilitando vários tipos diferentes de vida, tá? A gente usa água para higiene pessoal, né? Quando você toma um banho, é importante, porque imagina se nós não tomássemos banho, se não se limpasse, né? Todos os dias a gente está perdendo célula, né? Principalmente a nossa pele, elas vão se renovando, né? Então o próprio banho ele acaba ajudando a fazer essa limpeza corporal nossa, né? Senão nós íamos ter uma crosta, talvez, em cima da nossa pele, né? Que poderia aí atrair vários problemas, né? Doenças, né? E acumular bactérias, né? Que poderiam trazer aí problemas para nós, né? Não só banho, né? Mas escovar os dentes, né? Lavar as mãos, enfim, higiene pessoal. Agricultura e alimentação, né? Não tem como ter a produção agrícola sem a disponibilidade de água, né? Até porque as plantas lá que são produzidas necessitam de água, os animais que estão lá também necessitam de água, né? E a alimentação ela vem de encontro aí com a parte agropecuária, né? Energia elétrica, né? Algo um pouco secundário, né? Digamos assim, porque a energia elétrica ela vem da energia mecânica, né? A energia mecânica da água transforma-se em energia elétrica, né? Vocês sabem que toda energia no planeta existe uma frase que diz que nada se perde, né? Tudo se transforma. E aí, na questão energética, é a mesma situação. A gente não cria energia, a gente transforma ela. O que acontece nesse caso da energia elétrica? Vocês sabem que tem as usinas hidrelétricas, né? E o que é uma característica de uma usina? A represa de água, né? Eles represam a água de um lado, para quê? Para forçar essa água a descer em dutos, né? Ou seja, ela vai descer em canais mais pequenos, né? Com uma vazão menor do que a quantidade aqui. E geralmente tem o que aqui? Turbina, né? Uma turbina que é muito grande. Só que a força mecânica que faz a água descer nessa tubulação consegue então girar essa turbina e fazer a produção de energia elétrica. Então a energia mecânica da água descendo aqui transforma-se em energia elétrica. E eu coloquei aqui como importância porque imagine você aí na sua casa agora se não existisse energia elétrica. Você já parou para pensar o que seria, né, aí na tua casa, como que você viveria sem a energia elétrica hoje? Bem difícil imaginar isso aí, né? Uma situação bem complicada hoje a gente ficar sem energia. Às vezes dá uma queda de luz, né, na casa da gente, a gente fica já desesperado ali, sem passar 10 minutos sem energia, você já fica não sabendo o que fazer, né? Construções também, construção civil utiliza muita água, então para construir uma casa, por exemplo, precisa de água. Né? Uma casa, por exemplo, de tijolos, precisa de água para quê? Para formar ali a massa, né? O cimento ali que vai grudar a casa, né? Se é de madeira, né? A própria madeira necessitou de água para produzir a madeira, né? Então, construções está diretamente envolvido também com o processo com água, né? E o lazer também faz parte aí da vida de todos os seres humanos, vou falar, né? Mas o lazer faz parte, né? Uma piscina, próprio banho no rio,
né? Então, a praia, tudo isso tem a ver com o lazer. Então, citei essas 8 importâncias, mas teríamos inúmeras aqui que nós ficaríamos discutindo praticamente a aula inteira sobre a importância da água. Enfim, ela é essencial para a nossa sobrevivência e a sobrevivência das demais espécies que habitam o nosso planeta Terra aqui, tá? O volume de água da Terra não aumenta nem diminui, ou seja, ele é constante, ele é sempre o mesmo, né? Um fato assim muito intrigante, né? Mas é verdade isso aqui, né? A gente não tem a mudança da quantidade de água. Ah, mas ela evapora. Sim, ela vai evaporar, mas ela vai precipitar de novo, né? Ela vai vir de volta em forma de chuva. Pode ser que não aqui na nossa região, mas em outro lugar. E, de alguma maneira, ela vai retornar para o solo, digamos assim. Tá? Então, nunca vai alterar, sempre vai ser o mesmo. A água ocupa aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta. Então, o nosso planeta, se nós pensar em 100%, 70% dele é água, né? Olha que interessante isso aqui também. Então, a gente vive num planeta, né, como muitos falam, chamado de Terra, mas que a grande maioria dele é água, né? Então, nós temos muita água no nosso planeta. Cerca de 97%, 97,5% dessa água do nosso planeta é salgada, né? Tá lá nos oceanos, né? Nos mares. Então, 97% quase total. Praticamente tudo é água salgada. E 2,5% então é água doce, a água que a gente consome para tudo, né? Porque a gente, por exemplo, não chega na tua casa água salgada para você tomar banho, né? Você não bebe água salgada, né? Então, a gente utiliza-se desses 2,5%, que é uma quantidade bem, né, se for comparar, né, entre as duas, bem pequeno, que a gente pode utilizar, tá? E não está distribuído uniformemente. O que quer dizer isso aqui? Não está distribuído uniformemente no globo. Ou seja, está dizendo aqui que a água não é a mesma em todas as regiões, né? Por exemplo, no Brasil nós temos uma certa quantidade, uma certa disponibilidade de água doce. Na Ásia tem outra, na Europa tem outra. Então quer dizer que não está distribuído certinho, ó. Desses 2,5%, 30% aqui, 30% ali, 30% ali. Não, está distribuído bem desuniforme, tá? Sua distribuição depende dos ecossistemas do território de cada país, né? Que tipo de clima que tem lá, né? Como que é o clima, por exemplo, num deserto, tem menos água disponível do que, por exemplo, numa região tropical, né? Uma região amazônica, né? Então vai depender muito do ecossistema presente em cada país. Na América do Sul, encontramos aproximadamente 26% do total de água doce disponível no planeta, né? Ou seja, 26% está aqui na América do Sul, né? Não no Brasil, na América do Sul, né? 26%. Isso aqui seria praticamente 1/4 do total. É muita água que a gente tem disponível aqui na América do Sul. O restante, né, está distribuído nas demais regiões do planeta. Tá? Então, nós temos muita água disponível aqui na América do Sul. Sempre pensando só nesses 2,5%, tá? Esses 97% aqui que a gente não utiliza. Aqui a gente tem aí um gráfico, né, um gráfico em forma de uma pizza aqui, sobre o consumo de água. Aonde que é mais consumida a água? Em quais atividades é que são consumidas a maior quantidade dessa água que a gente tem disponível, né? A primeira delas aqui, ó, de 70%, é na agricultura e pecuária, né, digamos, tá? Então, na produção de alimentos é que são empregadas a maior quantidade de água, 70% de água aqui. Depois a gente tem 22%
nas indústrias, né? Indústrias compreende tudo que é indústria, tudo que é industrializado que utiliza-se de água, né? Então 22%, e 8% dessa quantidade de água é para uso doméstico, né? Doméstico aí já entra ali que nós falamos de tomar banho, de você cozinhar, de você lavar a casa, lavar o carro, isso é uso doméstico, tá? Então 8% desse total a gente utiliza para nós, tá certo? Outro gráfico aqui bem legal aqui é sobre essa distribuição da água, né? Que a gente estava falando aí. Então, se nós pensarmos aqui, ó, a gente teria 100% da água, né? Só que 97,5% é água salgada, né? E essa água salgada, como eu disse para vocês, a gente não utiliza aí no nosso dia a dia, né? A gente não consome água salgada. Desses 100%, 2,5% é água doce, né? Ou água não salgada. E se nós ampliarmos só esses 2,5% aqui, né? Aonde que a gente está, aonde que tem disponível esses 2,5%? Aonde que eles estão disponibilizados para nós? 68,9%, que é a maior quantidade de água doce, elas estão aonde? Nas geleiras, né? Nas geleiras e nas neves, né? Que a gente vê nas montanhas, aquelas formações de neve, né? Então, nessa neve e nas geleiras é que estão a maior quantidade de água, tá? Água doce. Então, o nosso maior reserva de água é as geleiras, tá? Depois, 29,9% estão aonde? Nas águas subterrâneas, tá? O que são águas subterrâneas? Águas que estão em reservas abaixo do solo, né? A gente sabe que a gente tem a nossa superfície, onde a gente está aqui em cima, né? Aqui uma casa e tal, né? Árvorezinha, então na nossa superfície. E lá embaixo do solo a gente tem reservas que estão entre rochas, principalmente, né? Quando houve formação de rochas, elas ficam ali, né? Formando bolsões de água, né? Um bolsão muito importante que a gente tem aqui na nossa região e, enfim, aqui na nossa América do Sul é o chamado Aquífero Guarani, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Aquífero Guarani é um importante aquífero, uma importante reserva subterrânea de água, né? Que a gente encontra no Brasil. Imagina, ele é tão grande que ele compreende o Brasil, ele tem no Brasil, e ele ainda expande-se para a Argentina e Uruguai. Então, embaixo do solo do Brasil, da Argentina e do Uruguai, a gente tem essa reserva de água chamada de Aquífero Guarani, que é muito, muito grande. Aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, ele abrange aí estados, ó, ele começa lá no Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então ele passa praticamente em várias regiões do nosso Brasil. Então ele é muito grande. Então essa quantidade de água de 29%, praticamente 30%, está nessas reservas subterrâneas aqui. A principal delas que a gente pode citar é o Aquífero Guarani, que inclusive vocês podem fazer pesquisas aí sobre ele e vão ver o tamanho de água, ou a quantidade de água que está nessa reserva, certo? Então muita gente fica só pensando no Aquífero Guarani. Mas nós temos o aquífero, né? Mas se a gente não cuidar, a gente acaba poluindo. Imagina se ele abrange uma grande quantidade aqui de regiões, né? Se tem uma região que polui muito, acaba contaminando todo esse aquífero, né? Isso é um grande problema que os pesquisadores estão tentando aí contornar, tá certo? Então, para a gente proteger essa nossa reserva subterrânea de água, tá bom? Continuando aqui, a outra maior quantidade é de 0,9%. 0,9% está onde? Nos pântanos, tá?
pântanos e solos úmidos, né? A umidade do solo, ou os próprios pântanos que são muito úmidos, compreendem aí 0,9% dessa quantidade de água. E 0,3% rios e lagos. Então imagine, ó, no solo e nos pântanos tem mais água disponível, doce, do que em rios e lagos, né? Que é só 0,3% que a gente tem em rios e lagos. Então, isso aqui é a distribuição dessa água doce que a gente tem, tá bom? De maneira geral, o Brasil é um país privilegiado quanto ao volume de recursos hídricos, tá? Recurso hídrico é água, tá? Recurso hídrico. Então, o que está dizendo aqui que o Brasil é um país que tem muita água disponível, né? Não só no aquífero, né? Mas a gente tem também muita umidade em solos, né? O país, então, só o Brasil agora nós estamos falando, já não estamos falando da América do Sul, que tem 26%. Desses 26% que a gente tem na América do Sul, 13%, imagina, está no Brasil. Então é muita quantidade de água aqui. Se nós for pensar, ó, em fazer um gráfico disso aqui, ó, se a gente pega aqui, fazer um gráfico igual aquele de pizza ali em cima, né? Nós podemos dividir o quê? Em 4 partes. Se nós pensar, eu vou arredondar um pouco os valores só para a gente ter uma ideia. 25% aqui, né? 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui e 25% aqui. Ou seja, uma fatia dessa aqui está onde? Na América do Sul. América do Sul, 26%, né? E eu estou arredondando valores só para a gente ter uma noção. Então, 1/4 de toda a água disponível no nosso planeta, a água doce, está onde? Na América do Sul. Agora, se nós pensar só no Brasil, né, nós poderíamos fazer o quê? Dividir esse 25 no meio, que daria 12,5%, né? Daria bem aproximado esse valor. Então, 12,5% nós temos aonde? No Brasil. Olha quanta água a gente tem aqui. Uma fatia de 12,5% aqui está no Brasil. Se nós continuarmos aqui, ó, e fazer esse gráfico todo de 12,5%, nós teríamos o que aqui, ó? Um gráfico dividido em 8 partes. E uma dessas partes está só no Brasil, ou seja, 1/8 de toda a água que tem disponível está no Brasil, né? Então nós temos um recurso hídrico muito grande aqui no Brasil de água doce, tá? Daquela água que a gente pode aproveitar. Basta apenas o que? A gente cuidar dela, que dificilmente vai nos faltar, tá certo? Então temos muita água aí. Porém, o que acontece aqui? A mesma coisa, né, da água mundial, do recurso hídrico mundial, a disponibilidade não é uniforme. Isso é algo muito claro para nós, imagino, e para vocês, que no Brasil a gente tem uma certa não uniformidade nessa distribuição de água. Tem regiões que tem muita água, né? Tem regiões, por exemplo, lá no Nordeste que tem pouca água disponível, né? E a gente consegue ver nitidamente essa diferença de disponibilidade de água. E aí a gente tem um gráfico aqui também, tá? Esse gráfico aqui, ele traz o que? Recurso, superfície e população. Vamos se concentrar apenas aqui, ó, no recurso hídrico, que é o que? A quantidade de água disponível em cada região, ó. Aqui o gráfico está dividido em norte, centro-oeste, sul, sudeste e nordeste, né? E aí a gente vai fazer um pouco de aula de geografia, né? Mas eu acredito que vocês conheçam muito bem as regiões, né? Região norte, né? Qual que é a região norte? Olha aqui, ó. Eu trouxe um mapa aqui para nós podermos discutir um pouquinho melhor. Então, na região norte é toda essa região em verde aqui, ó. Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Amapá e Roraima, tá? O que acontece aqui? A gente tem 68,5% de todo o recurso hídrico disponível, então, na região norte, né? Que compreende, então, toda essa parte verde aqui do nosso
mapa do Brasil aqui, tá? Então, mais da metade da água está presente aqui. Uma região muito úmida, né? Depois, a gente tem aqui o Centro-Oeste, 15,7%. 15,7% de toda a água, né? Desses 13,7% que a gente tem no Brasil, 15% está onde? No Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste é o quê? Essa região mais amarelinha aqui, né? Mato Grosso, Goiás, enfim, Mato Grosso do Sul, tá? Distrito Federal, ok? Então, nessa região aqui, a gente tem a segunda maior disponibilidade de água. A gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem os pântanos, né? Lá nós temos o Pantanal, né? Que é uma umidade muito grande, então também nós temos as águas subterrâneas aqui, né? O aquífero Guarani passa aqui também, compreende aí os estados do Mato Grosso e Goiás também. Então, aumenta muito a disponibilidade dessa água nessa região. Depois a gente tem a região sul, né? A região sul, 6,5%. A nossa região sul, então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Depois a gente tem a região sudoeste. Sudoeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? E por último aí a nossa região nordeste, né? Com 3,3% dessa disponibilidade de água. Então a gente vê o quê? Que não há, de fato, aí uma uniformidade nessa disponibilidade de água. A gente vê uma região norte com muita água e uma região nordeste com pouca água, sendo que, né, são regiões que estão muito próximas, inclusive, né? Certo? Então não há uma distribuição muito uniforme, tá? Ciclo da água, né? Esse é um assunto que eu gosto bastante do ciclo da água, acho muito interessante o ciclo da água, né? Porque é algo que vai manter toda essa disponibilidade de água que a gente tem sempre constante, tá? Então o ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza. Por que transformação? Porque a água ela vai passar sempre de um estado para o outro para que ocorra o ciclo da água. Ou seja, a gente vai ter a água no estado líquido. Esta água no estado líquido ela vai passar para o estado gasoso. E do estado gasoso ela retorna para o estado líquido, formando novamente a água disponível aqui para nós. E assim o processo sempre vai ocorrendo. Sempre vai ser um ciclo, né? Então, algo cíclico, que sempre vai acontecer desta forma aqui, tá certo? Então, sempre vai passar de um estado para o outro, dependendo da região do estado sólido, né? Por exemplo, uma geleira que acaba derretendo, né? Ela vai passar para o estado líquido, depois para o estado gasoso e retornando para o estado líquido e dependendo da condição ambiental vai retornar para o estado sólido, né? Certo? Aqui temos uma representação aqui, então, deste ciclo, né? Ficou um pouco grande aqui, mas vai dar para a gente trabalhar aqui. Vamos pensar então em algo cíclico, ó. Estão vendo? Até aqui ele mostra aqui, ó, né? Que é algo cíclico. Ele faz sempre o mesmo processo, ó. Então vamos começar pela captação de água aqui, né? Então a gente tem a umidade do solo, ou seja, a gente tem água disponível aqui no solo, que ele é absorvido por quem? Pelas plantas, né? Aqui a gente tem umas árvores, então, ela está absorvendo a água, né? E aí eu pergunto para vocês, para que a planta necessita absorver água diretamente? Né? A gente sabe, a gente já estudou um processo, né, chamado de fotossíntese, né? Então, a planta, por ser um organismo séssil, né? Olha aqui, ó, séssil. O que é algo séssil? Séssil, algo que não se move. Ele não se move, né? Desculpe. Ou seja, a planta ela não se move, ela está parada. Então, ela precisa o quê? Produzir o seu alimento. Ela não consegue sair e caçar, né? Ela tem que produzir o seu alimento e ela produz através da fotossíntese que a gente já teve o prazer aí de estudar. E a fotossíntese, ela necessita de alguns fatores. Vocês lembram dos fatores que é?
CO2, luz, né? E o que? Água, né? Ou seja, H2O, água. Então a planta ela vai estar absorvendo água constantemente. A água está entrando aqui a todo momento. A água não a planta ela não faz assim, eu não quero captar água agora. Não. A água vai entrar a todo momento na planta, certo? A planta vai utilizar a água para quê? Para manutenção celular, para manutenção do seu metabolismo, e inclusive para a realização da fotossíntese. Porém, sempre há uma sobra de água, digamos assim, né? Que vai acontecer o quê? Vai ocorrer a evapotranspiração, ou seja, a água que está, por exemplo, em excesso, né, vou chamar assim, ela acaba evaporando, ela acaba saindo pelos estômatos, né? Lembram dos estômatos? Aquelas aberturazinhas que a gente encontra nas partes aéreas da planta, nas folhas, e que permite a troca gasosa, ou seja, a água também vai sair dali. Vai sair pelos estômatos e vai evaporar, ou seja, líquido vai chegar aqui, passa para o estado gasoso e vai transpirar, né? Essa água, então, no estado gasoso, ela vai subir, vai subir, vai subir. E vocês sabem que quanto mais a gente sobe até uma certa região aqui, a temperatura tende a diminuir, né? O que acontece, por exemplo, se tu pega a água líquida, bota num recipiente e coloca ela aquecer? O que vai acontecer? Ela vai aquecer e vai chegar num certo momento que ela vai começar a evaporar daquele teu recipiente, certo? Ela vai começar a evaporar, por quê? Porque a temperatura alcançou aí um ponto em que ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E como que eu faço para retornar com ela para o estado líquido? Essa água no estado gasoso, se você resfriar ela volta para o estado líquido. E você percebe muito bem se tu colocar, por exemplo, uma tampa em cima desse recipiente. Quando você vira a tampa, não tem gotas de água em cima, quer dizer o que? A água evaporou, chegou numa região com a temperatura menor e ela voltou para o estado líquido, certo? A mesma coisa acontece aqui. Ela vai evaporar, vai encontrar uma região com a temperatura menor e vai fazer o quê? Condensar, que é o quê? Passar do estado gasoso para o líquido, certo? Isso é condensar, ou seja, quando ela condensa, ela começa a formar quem? As nuvens. As nuvens estão no estado líquido, ou seja, tem água líquida nas nuvens. Só que ela vai precipitar quando? Quando essa quantidade de água líquida aqui não conseguir mais suportar aqui e vencer a pressão. Ou seja, ela vai precipitar em forma de chuvas, né? E aí a água líquida, gasosa, voltou para o estado líquido e precipitou, certo? Precipitou. Aqui está falando em transporte, por quê? Porque a água evaporou, vamos supor, numa certa região aqui. Ela subiu, condensou, formou nuvens, e aí entra aqui também quem? As correntes de vento, né? Que vão fazer o quê? A água transpirou aqui, mas o vento fez com que ela andasse, né? Se você olhar aí para o céu, né? Você vai ver o quê? Aqui as nuvens estão se movimentando, e é isso que acontece. Ela vai formando e a precipitação não vai ocorrer exatamente onde ela evaporou aqui. Evaporou e choveu no mesmo lugar aqui. Não, tá? Então, há um padrão aqui de movimentação de ventos aqui, tá? E aí vai levar essa nuvem e vai precipitar. Então, quando ela aumentar muito a quantidade de água e ela não vai mais suportar e vai cair essas gotículas aí de água, né? Em forma de precipitação de chuva, tá? E aí essa água acaba voltando aqui, né? Para quê? Para a superfície aqui do solo, né? Ou seja, vamos ter o que aqui? Várias situações. Podemos ter aqui um escoamento superficial,
que vai formar o que aqui, esse escoamento superficial? Rios, né? Lagos, né? Lagoas, né? Enfim. Uma parte dessa água ela vai ser absorvida pelo solo, formando aí a umidade do solo, e também aqui infiltrar mais vai formar o que? Águas subterrâneas, né? Que vai ser aquelas reservas subterrâneas aí. De que forma que essas águas subterrâneas saem? Através de nascentes, né? Por exemplo, uma nascente de um rio, né? Ou se nós, seres humanos, furarmos um poço de água, né? Nós vamos acabar utilizando essa água que está lá embaixo, né? Vamos acabar disponibilizando ela para nós, né? E aí essa sequência, esse ciclo, ele continua, né? Além da transpiração das plantas, também temos a evaporação dessa água superficial aqui, né? Nos rios, nas lagoas, está em constante evaporação também, né? Então vai evaporar também e vai contribuir para esse ciclo aqui. Ou seja, ele vai sempre fazer este ciclo aqui, sempre disponibilizando e renovando essa água que a gente tem disponível, tá certo? Graças ao ciclo da água é que a gente consegue sobreviver aqui no nosso planeta, tá? Molécula de água, tá? Aqui também vou falar sobre a molécula de água, tá? A molécula de água nada mais é do que uma combinação de átomos e que vai formar então a molécula. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque tem muita coisa química também envolvida aqui que mais para frente no curso vocês vão ter o prazer de estudar a molécula da água de uma forma mais aprofundada, tá? Então, a molécula de água é composta por 3 átomos, tá? Átomo é a menor partícula da matéria, tá? Ou seja, a matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, se tem massa, em outras palavras, um certo peso, né? E ocupa um lugar, isso é considerado matéria. E toda matéria é constituída de átomos, tá? Átomos são todos aqueles elementos que estão aqui, ó, na tabela periódica, que vocês também vão ter o prazer de estudar mais para frente no curso. Mas olhem a nossa tabela periódica, cada um desses elementos aqui, ó, no seu estado fundamental aqui, né, estão o que? São átomos, né? Por exemplo, a gente tem um átomo de ferro, né? A gente tem, ó, o átomo de oxigênio, nós temos o átomo de hidrogênio, tá? Tudo aqui são átomos. Quando eu junto, ou quando há a junção de alguns átomos, de 2 ou mais átomos, a gente chama isso de molécula, tá? Ou seja, por isso que a gente chama de molécula de água, porque a molécula de água não é constituída por um átomo, é constituída por 3. Quem são esses átomos que constituem a molécula de água? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por isso que a gente fala que a água é o quê? H2O. Por que H2? Porque tem 2 átomos de hidrogênio. Olha os dois aqui, ó. Certo? H2, 2 átomos de hidrogênio e oxigênio 1. 1 oxigênio. E a molécula de água, ela sempre vai estar disposta dessa maneira aí. Tá? Ela não vai ser algo linear, né? Não é assim, ó. Constituindo uma molécula assim. Não, ele tem esse formato aqui. Aqui, ó, há uma angulação de 104 graus, tá? Mas isso também vocês vão entender mais para frente, porque é algo bem químico aqui, pela distribuição eletrônica, são vários fatores aqui que vocês vão entender mais para frente, tá? Mas enfim, saibam que a molécula de água ela sempre tem esse formato aqui, meio que triangular assim, tá? Dessa forma aqui. Por quê? Pela distribuição aqui dos átomos na molécula. Entenderam então? A molécula de água, por que é chamada de H2O?
porque ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E isso constitui o quê? Uma molécula, porque tem mais de um átomo, ok? E átomos são todos os elementos que estão lá na tabela periódica. Se você pegar a tabela periódica, né? Lá todos são átomos, tá? Um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio e um átomo de hidrogênio também, tá bom? Isso é a molécula de água, ok? Poluição da água. O que é poluição? Poluição, na verdade, é algo que não deveria estar naquele local, né? Algo que não serve mais, que você coloca no local errado, para ser bem direto, né? Então, a água é a mesma coisa, algo que possa contaminar o estado natural dela, tá? Algo que possa alterar alguma coisa dela. Então, entende-se por poluição da água qualquer alteração química. Quando há alteração química, quando você acaba colocando outros tipos de átomos aqui que podem contaminar o estado natural da água, né? Então, quando a gente fala em químico, tem a ver com átomos, tá? Tem a ver com parte química. Então, uma alteração química, uma alteração física ou biológica, tá? Então pode ser química ou física, quando você modifica o estado físico da água e que acaba mudando aí a forma natural dela, tá? Então, qualquer tipo de alteração que você fizer. E é aquilo que eu te disse. Por exemplo, se tu joga um plástico dentro da água, o plástico, você está mudando aí a característica física da água, né? Por quê? Porque o plástico não faz parte daquele ambiente, entenderam? Então, isso você está contribuindo para poluir a água, tá bom? Na qualidade capaz de produzir efeitos prejudiciais à saúde dos seres vivos, né? Ou que considerem própria para o fim a que se destina. Ou seja, se você modificou a água, você colocou algum tipo de poluente dentro da água, você está prejudicando o estado natural e está contribuindo para ela ser prejudicial. Ela não vai mais ser algo benéfico para você. Imagine você tomar uma água com plástico dentro, né? É algo que não é natural. O plástico vai fazer mal para você, né? Ou algum composto químico, né? Você tomar água com enxofre, por exemplo, né? Vai trazer algum prejuízo aí. Água com mercúrio dentro, né? Então, tudo isso vai te trazer problemas aí à tua saúde. E também de todos os seres vivos, né? Porque todos dependem aí da água. Em muitos casos, esta poluição originada pela negligência da ação humana, né? Que o humano é o organismo que mais contribui para esse tipo de poluição, né? A gente suja a água, a gente utiliza ela muitas vezes de forma errada, a gente não se importa muito com ela ainda, né? Então, o maior negligenciador da água é o próprio ser humano, tá? Algo que não é novidade para ninguém. A poluição da água pode ser dividida em 4 tipos, ou seja, a poluição da água pode ocorrer de 4 formas diferentes. Aí. A primeira delas, poluição doméstica, poluição em casa, né? Quando você descarta, por exemplo, detergente de forma errada, esse detergente vai acabar nos rios, pode acabar no lençol freático, que são as águas subterrâneas, e ele vai causar aí um tipo de alteração química naquela água e vai prejudicar tanto nós, quando a gente for consumir água, como outros organismos que estão vivendo ali, tá? Poluição industrial, quando o descarte é feito por indústrias, né, de grandes proporções. Poluição agrícola é algo que ocorre muito também, principalmente com o uso de defensivos agrícolas. Sei que muitos utilizam esses defensivos de forma correta, né? Descartam as embalagens de forma correta,
mas muitos negligenciam isso e acabam aí poluindo aquele ambiente. Outro tipo de poluição que ocorre muito, principalmente em regiões produtoras, né, de animais, aí de suínos, né, que acabam o quê? Liberando toda aquela parte das fezes desses organismos dentro de rios. Né? Já vi muito, hoje eu vejo menos, mas antigamente eu via muito isso. Né? O pessoal acabava largando aí dejetos suínos, por exemplo, dentro do rio, né? E isso é extremamente prejudicial àquele ambiente. Né? Então, poluição agrícola. E poluição consequente da ocorrência de fenômenos naturais. Aí sim, aqui uma poluição que pode ocorrer aí tem o rio e do lado ali tem algo que possa cair dentro do rio, né? Pode cair uma planta, por exemplo, cai uma planta dentro do rio e essa planta libera algumas toxinas dentro da água e acaba poluindo, né, de uma forma indireta aquele ambiente ali, né, prejudicando alguns organismos aí e nós também podemos ser prejudicados por isso aí. Né? Tem uma alga também que no seu quando ela está fazendo reprodução, ela acaba liberando toxinas dentro da água, que a gente conhece como maré vermelha, né? Essa maré vermelha também é um fenômeno natural que ocorre pelo fato desse organismo estar se reproduzindo, e ele acaba liberando essas toxinas, e para muitos organismos ali é totalmente prejudicial, e para nós também daí, né? Porque, por exemplo, um camarão vai se alimentar ou vai absorver aquela água e depois a gente vai se alimentar daquele camarão, a gente também acaba aí nos contaminando, tá? Então, existem 4 tipos aí: doméstico, industrial, agrícola e o por fenômenos naturais também, tá? A qualidade da água tem uma grande influência sobre a saúde, né? Fato aí que não é novidade para ninguém e a gente comentou até agora, que se não for adequada pode ocasionar surtos, doenças e sérias epidemias, tá? Aqui eu coloquei algumas aqui, mas existem várias doenças, várias enfermidades aí que podem ocorrer pelo simples fato de você consumir uma água contaminada ou lavar um alimento com uma água contaminada. Né? Pensa uma água contaminada com agrotóxico, por exemplo, que é uma poluição agrícola. Você vai consumir essa água, você vai ter sérios problemas aí de saúde, né? Então, cólera, hepatites, né? Perturbações gastrointestinais, que são aí as diarreias, né? Então, temos muitos problemas que podem ocorrer e que é algo que não tem como escapar, né? Se você tomar uma água contaminada, por exemplo, por liberação de esgoto doméstico na água e você vai lá e toma aquela água, né? Você vai ter problemas com isso aí, né? É muito óbvio isso aí acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a se conscientizar, a cuidar, né? Temos que garantir que as nossas gerações futuras tenham disponibilidade de uma água para a sobrevivência deles também. Então, a gente sempre tem que pensar nas gerações futuras. Hoje não está faltando água para a gente. Mas se a gente continuar nesse processo aí de negligenciar tudo, a gente acaba poluindo e acaba tirando a oportunidade da sobrevivência de organismos futuros aí, né? Então a gente tem que começar em casa, na hora de separar o lixo, né? Começa por aí, não jogar nada fora da janela do carro, né? Tá andando de carro, comeu uma bala e só um papelzinho e joga fora, né? E aí você jogou, o outro também jogou, a chuva leva, isso cai dentro de um rio, vem lá um peixe e se alimenta desse plástico da bala e morre, né? Então tudo isso é você se conscientizar e tentar dar o melhor destino para o lixo, que é inevitável, né? A gente tem ali esse lixo, né? Que a gente precisa apenas dar o destino correto aí, tá certo? Aqui eu deixei também uma experiência que vocês podem fazer na casa de vocês, que é bem legal, eu gosto muito dessa experiência, né? Por quê? Porque dá para utilizar vários conhecimentos aqui nessa experiência, tá? Eu chamo isso aqui de terrário, né?
Aqui a gente pode observar, por exemplo, a independência de uma planta, né? A gente pode observar que ela não depende de nós, por exemplo, para sobreviver ali, né? Nesse ambiente, nesse microambiente que você vai criar. Mas, como a gente está falando no ciclo da água, também podemos observar o ciclo da água aqui, ocorrendo na nossa frente aqui, tá? Em poucos dias de experiência você já consegue observar isso, tá? O que que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar um frasco, frasco pode ser um frasco não muito pequeno, tá? Porque se for muito pequeno, quanto menos, mais pequeno, mais difícil de você organizar as coisas. Então, quanto maior, melhor. Eu já fiz em garrafa PET isso aqui, tá? Você pode também utilizar uma garrafa PET, desde que seja bem transparente para você observar. Tem refrigerantes que vêm em garrafa PET de 3 litros, né? Essas são bem legais. Mas se você tiver um vidro como esse aqui, né? Como esse do exemplo, também é legal. O que que você vai fazer? Você vai pegar o fundo aqui e vai colocar uma camadinha pode ser brita, né? Tipo de rocha mais fininho aqui embaixo. Logo em cima aqui você coloca uma camadinha de areia, tá? E depois você coloca a terra nessa parte mais superior. O que que tu vai fazer aqui? Você vai pegar uma plantinha, só que essa planta ela precisa ser uma planta perene, né? Uma planta perene é aquela que ela tem um ciclo longo. Por exemplo, uma planta de ciclo curto, um pé de alface, né? Você planta, ele logo cresceu e, né, morreu. Essa não adianta para nós, tem que ser uma planta que tu coloque aqui e que ela dure muito tempo ali dentro, tá? Aí você planta ela ali, em cima do solo que você colocou, tá? Aqui tem um potinho com um pouco de água, que você pode utilizar um potinho, uma tampinha de alguma coisa, pega umas tampinhas de garrafa PET, coloca água dentro, ou você pode simplesmente pegar a água e derramar um pouco de água aqui, não muita água, né? Não precisa encher aqui dentro de água. Coloque água para que o solo aqui fique úmido, tá certo? Umedeça essa região. E depois você vai pegar a tampa e vai lacrar isso aqui. Não precisa fazer furinho para entrar ar, nada, tá? Vou fazer uns furinhos para entrar oxigênio, senão a planta vai morrer. Não vai, tá? Você vai pegar e vai fechar e lacrar isso aqui. Você vai lacrar e vai deixar num ambiente que tenha luminosidade. Não num ambiente com o sol batendo em cima, mas num ambiente próximo de uma janela, um ambiente com luminosidade. E aí você vai observar que vai acontecer o que aqui? A planta, ela vai absorver água para quê? Para realizar a fotossíntese com a claridade que você vai deixar. A planta vai realizar a fotossíntese dela e vai sobreviver. O excesso de água, o que vai acontecer? Vai evaporar aqui, né? Vai evaporar, vai chegar na tampinha e aí ele vai condensar, ele vai voltar para o estado líquido, certo? E aí você vai perceber como isso? Pelas gotículas de água que vão descer pela lateral do vidro aqui, ó. Elas vão se formar, vão descer, vão retornar para o solo, né? Vão ser novamente absorvidos pela planta, vão ser evaporados e vai novamente retornar. Um pouquinho vai evaporar do solo aqui também. E aí você vai conseguir observar aquilo que a gente falou ali do ciclo da água, tá? Isso aqui, ó, dependendo da planta que você pegou aqui, se é uma planta perene com um ciclo longo, o pessoal usa muito aquelas plantinhas que a gente compra em floricultura, né? Umas plantinhas assim, mais gordinhas, digamos assim, né? Ela tem umas folhinhas mais grossas ali, né? Me fugiu o nome dela agora aqui. Mas enfim, tem que ser uma planta que não tem um ciclo curto, né? Aquilo que eu expliquei, não adianta colocar um pé de milho aqui que ele vai chegar um momento que ele vai morrer, daí não tem... a tua experiência ela vai cessar. Mas você pode fazer isso aqui, lacrar e não abrir mais. Não abre mais. Isso aqui, e veja quantos anos que vai demorar isso aí, que vai ficar isso aí, tá? Depois você me conta aí, depois de muitos anos aí que você vai ter esse terrário aí na tua casa. E você vai observar o ciclo da água, o ciclo da planta. A planta ela vai
produzir todos os gases que ela vai precisar aqui dentro, né? Então não vai ter falta de nada, né? E aí a gente consegue ver duas coisas através dessa experiência: o ciclo da água, que a gente estudou agora, e também a capacidade que esse organismo tem de sobreviver sem nenhum tipo de interferência humana, tá? Certo? E aí você pode fazer isso aqui na tua casa, que é bem legal, tá? Aqui fala para colocar no lugar ao sol, não diretamente no sol também, tá? Coloca num lugar aí que pegue luminosidade, melhor dizendo aqui, tá? Então, é bem tranquilo, você pode fazer com qualquer recipiente, desde que esse recipiente não seja escuro, tá? Tem que ter uma transparência para que a luz consiga entrar ali, né? Tá bom? E também para você observar o ciclo ocorrendo, tá bom? Beleza, gente? E aí nós chegamos ao fim dessa nossa aula aí sobre a água, tá? Espero aí que vocês tenham gostado da aula, que tenham principalmente entendido sobre a água, né? Sobre a água. E deixar um abraço para vocês e bons estudos e até a nossa próxima aula.